Você sabia que ainda tem empresários que acreditam que vão conseguir crédito mesmo negativado? Eu sou Caio Alfaia, economista e CEO da Seed Capital. Estou aqui para te mostrar o melhor caminho e te esclarecer quanto a essas dúvidas, se é possível ou se não é possível conseguir crédito mesmo negativado. Ok? Fique conosco, siga aqui até o final desse vídeo que você vai ter todas essas respostas. Antes de começarmos, aquele like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos para a gente poder trazer mais conteúdos que vai te ajudar no teu dia a dia, no teu mundo empresarial, tá ok? Vamos começar agora a respeito do nosso conteúdo do vídeo de hoje. A gente vai começar falando de captação de recursos financeiros para empresas através de estratégias inteligentes, tá? Então a gente tem essa apostila aqui, eu vou passar para vocês de uma forma como cortesia, tá certo? A gente vai deixar o link aqui embaixo para você poder baixar. É uma gentileza que a Seed Capital, Seed Solução Financeira traz para você poder enriquecer o teu conteúdo, poder enriquecer a tua vida, poder te esclarecer a respeito de muitas dúvidas. Então eu vou seguir um passo a passo aqui e vou tirando dúvidas pertinentes ao conteúdo que a gente elaborou para a aula de hoje, tá ok? Para o vídeo de hoje, ok? Então vamos lá. Bem-vindo! Neste guia prático desvendaremos as melhores estratégias para as pequenas e médias empresas conquistarem recursos apropriados, certo? Então vamos passar aqui para o próximo slide, onde ele diz o seguinte: Introdução, cenário econômico e perspectivas para as pequenas e médias empresas. A gente sabe que atravessa uma situação complicada para crédito, o recurso está escasso, é caro e as exigências, como a gente diz no mercado financeiro, a régua está muito alta, né? Então aí aquela garantia que já era aceita já não aceita mais, o score que de 150 pontos já passava, já não passa mais, né? O rate que era C já não aceita mais, precisa ser acima de B. E o empresário não sabe dessas informações. Normalmente o empresário é aquela pessoa do chão de fábrica, como é a expressão comumente dita no mercado, é a pessoa do dia a dia ali, que está ali fazendo suas tarefas, produzindo, vendendo serviço, vendendo produto, atendendo cliente, e não tem muito tempo para entender como é que isso funciona. Então a gente está aqui para poder te ajudar nesse sentido, para você tentar entender como é que funciona a captação de recursos e o que você precisa ter para poder ter acesso a esses recursos, tá ok? Então eu não vou entrar em muitos detalhes em relação ao cenário atual. Está complexo, o dinheiro está caro, está escasso, mas a gente tem se conseguindo desembolsar, contanto que você se prepare, faça o dever de casa. Seguindo aqui, vamos em frente. Preparando sua empresa para alcançar recursos financeiros. Eu sempre insisto nisso. Há uma problemática do brasileiro. O brasileiro gosta de deixar tudo para cima da hora, e não funciona, ou não se prepara antecipadamente para poder ir ao mercado. Então sempre oriento que a primeira coisa que você tem que fazer é um dever de casa, né? Então no primeiro ponto aqui, o raio-x, cadastro Serasa, Bacen, Cadim. No segundo ponto, soluções práticas para superar as restrições cadastrais. E no terceiro ponto a gente vai falar um pouco das fontes de captação, tá certo? E a gente vai abordando cada uma passo a passo. Na análise cadastral, raio-x. Existe um exemplo muito simples de entender como é que funciona isso. Se a pessoa está com febre, vai no médico, só o médico medindo a temperatura, né? Ele botando o termômetro, ele vê a temperatura, tá alta, realmente está com febre, ele vai conseguir te diagnosticar, te receitar um remédio definitivamente que vai resolver aquele problema. Pode ser um simples resfriado, mas pode ser uma inflamação interna que você não sabe, pode ser uma dengue, pode ser alguma coisa que visivelmente ele não vai conseguir identificar. O que é que ele vai pedir de você? Exame de sangue, urina, fezes, etc.
porque ali ele vai conseguir diagnosticar exatamente o que é que está te afligindo. Então, o problema do empresariado é que ainda não entendeu isso. Você precisa fazer o teu raio-x, você precisa saber como é que está o seu cadastro, você precisa entender se você tem restrição ou não tem restrição. Muitas das vezes não tem restrição, mas o teu cadastro vai te mostrar também se o teu score está baixo, se o teu rate está bom, se está ruim, se você tem alguma anotação no Bacen. Então é isso que a gente vai abordar aqui. Então vamos lá, Serasa. Eu tenho um antes e um depois aqui de clientes que nós atendemos, e eu vou abrir aqui para você. Por exemplo, aqui, ó. Esse cliente aqui, ele tem, antes do serviço realizado, né, porque existe a forma do cliente resolver isso pessoalmente, e existem profissionais no mercado que resolvem isso para os clientes. Então, nós somos uma empresa, Cid Capital, Cid Solução Financeira, que presta serviço nesse formato para ajudar o cliente a resolver pendências no seu cadastro, tá ok? Então aqui você tem, por exemplo, o Marcelo, uma série de dívidas que em qualquer situação de mercado, ele jamais conseguiria um crédito. Você vê aqui que ele tem diversas anotações de refinanciamento, de PFIM, de SCPC. Um cliente desse, protesto, nunca vai conseguir crédito. E tem os empresários que ainda acreditam que vão conseguir crédito mesmo negativado. Impossível. Uma pergunta simples. Você, dono do dinheiro, você agora tomou a atitude de dizer: vou pegar o dinheiro que eu tenho, vou produzir mais dinheiro, vou emprestar juros, vou fazer esse dinheiro trabalhar para mim. E você vai oferecer a mercado. Você não se cercaria de todo o cuidado possível para que o teu dinheiro vá e depois volte com os frutos? Você não analisaria o cadastro para quem você está entregando recurso para saber se essa pessoa é uma boa pagadora ou não é uma boa pagadora, se ele realmente é um cumpridor das obrigações, se ele realmente vai devolver o teu recurso principal e mais os juros, se ele não vai te dar nenhuma dor de cabeça, ele vai ficar inadimplente ou se ele vai ficar adimplente, se ele vai realmente cumprir com você? Você não faria isso? E você acha que o banco não pensa assim? Você acha que a financeira, o fundo não pensa assim? Então ele vai sim analisar o teu cadastro. Se ele encontrar alguma coisa, ele pode, baseado naquilo, te indeferir, dizendo assim: não vou emprestar esse recurso para esse cliente, pois esse cliente tem negativação. Não me sinto confortável, não me sinto seguro. Em outros momentos, você podia até ter essa possibilidade, onde o mercado, quando tem recurso abundante, recurso barato, as exigências caem e muitas das vezes até algumas restrições se passa batido. Tiveram situações já de linha de crédito que a financeira, até R$2.000 de negativação, a gente aceita, né? Porque o mercado ele permite. Mas nesse momento de dinheiro escasso, de dinheiro caro, o custo do dinheiro está caro, tá? Os juros estão altos, a nossa taxa Selic está alta, né? A inadimplência está alta, então o credor ele vai ser muito mais exigente. Se você tiver restrições no teu nome, não vai conseguir tirar. Então a Cid Capital, o Cid Solução Financeira, a gente tem um link aqui embaixo que você vai poder entrar, vai poder ver avaliações de clientes que fizeram serviços conosco e ficaram muito satisfeitos. Onde esses serviços basicamente são na análise cadastral, no raio-x, nós temos as consultas para você entender como é que está a sua vida. Porque uma coisa é como você se enxerga. Eu estou com o nome limpo, está aqui meu Serasa, meu aplicativo está dizendo isso. Outra coisa é como o banco te enxerga. Ele vai ter diversas anotações ali que você não tem acesso. Para você ter ideia, são mais de 70 anotações que o Serasa tem. E ele vai enxergar você com bons olhos ou com algum olhar meio indesejado, porque você tem restrições, ou o teu score está baixo, ou o teu rate está baixo, ou você tem alguma anotação. Então isso você tem que se entender, olhar como o mercado está te olhando. Então nós temos consultas no nosso site, que você pode entrar na nossa central de atendimento e solicitar, que vai te dar um raio-x completo.
de como o banco te enxerga, e não como você enxerga o teu aplicativo ali. Tem uma pendênciazinha aqui. Muitas das vezes as pendências não aparecem para você, o mercado não te mostra, tá certo? Então, quando a gente fala em raio-x, é isso. E depois de serviço pronto, a gente entregou para o cliente, né? O mesmo Marcelo, está aqui escrito, né? Se você observar, sem restrições, nada consta, tá? O score dele estava baixíssimo, aqui aumentou para 428 pontos. Uma coisa, se eu trabalhar restrições do meu nome, se eu for lá e pagar as dívidas, limpar o meu nome, o meu score aumenta, normalmente a plataforma Serasa e todos os birôs de crédito, quando eu falo birô de crédito é o Serasa, SPC, SCPC Boa Vista, Cadu, COD, Semprot, todos eles trabalham em parametrizações. Então, quando você não tem restrição, quando você faz pagamento frequente sem atrasar, quando você cumpre com as suas obrigações em relação a crédito, normalmente, naturalmente, melhora o score, melhora o rate, obviamente, tá certo? Então, quando você faz um trabalho de reabilitação de crédito, normalmente esses fatores aí melhoram juntos, tá bom? Então esse aqui foi um serviço que a CID Capital, ou CID Solução Financeira, que é o nosso nome fantasia, realizou para o Marcelo e entregou para ele o serviço 100%. Então só para você entender que não tem hoje, na atual conjuntura, não tem como o cliente conseguir crédito se ele não realizar o trabalho, o dever de casa, de analisar o seu cadastro, fazer o raio-x, identificar pendências e resolver essas pendências. Tá ok? Deixa eu ir para o próximo ponto. Bacen. Bacen eu tenho outro... Tem aqui, Bacen. Vamos no antes do Bacen. O Bacen também, a gente tem o raio-x do Bacen, onde ele te entrega a leitura de vencido, prejuízo e limite dos últimos 5 anos. Novamente, quando nós estávamos num momento melhor, de um dinheiro mais barato, baixa inadimplência, né, onde a régua estava bem mais baixa, onde as exigências não eram tão duras, a gente tinha alguns fundos, alguns bancos que aceitavam, mesmo com vencido, liberar recurso. Ou então ele dizia assim, olha, vamos analisar só os últimos 3 meses. Se tiver alguma situação dentro disso, não, mas depois disso não me interessa, tá? Aí depois foi aumentando, agora 6 meses. Aí depois foi aumentando, agora é 1 ano. Então, até 5 anos pode acontecer do credor ou do banco, da financeira, analisar o teu cadastro. Então, o ideal, sempre que você faz alguma consulta, é você consultar os últimos 5 anos. Porque dentro dos 5 anos existe no direito o Instituto da Pretensão. E o que é a pretensão? É o direito de cobrar. Então o credor, o dono do dinheiro, o dono do recurso, ou o dono daquela obrigação face a você, ele pode te cobrar dentro de 5 anos. Depois de 5 anos, vence pela prescrição, pela decadência, o direito da pretensão, o direito de cobrar. A dívida nunca morre, tá? Se passar 20 anos, você cruzar com aquele credor e se lembrar e dizer assim, olha, eu tenho uma dívida com você, eu quero pagar e tal, sei que você não tem mais o direito de me cobrar, mas bateu na minha consciência, eu vou te pagar, você pode pagar tranquilamente, a dívida continua, tá? Agora, normalmente depois de 5 anos, o credor ele perde o direito de cobrar e normalmente fica aquilo, nem eu te ligo, nem tu me liga. Pronto, tá certo? Mas dentro desses 5 anos você tem que fazer análise constante do teu nome. Sempre olhar os últimos 5 anos para saber se existem restrições nos birôs de crédito, Serasa, SPC, CPC Boa Vista, COD, Vadu, Semprot e Bacen, vencido e prejuízo. Senão você vai acabar sendo pego desprevenido. Eu não sabia que tinha esse prejuízo. O que é o prejuízo? Aproveitando o ensejo. Por exemplo, aqui esse cliente ele tem apenas R$ 2.000,
R$ 773,26 de prejuízo. Tá? É um prejuízo baixo, mas não importa. Dependendo do período, então a gente passa por um período muito difícil, você tem, infelizmente, a exigência que vai te levar, muitas das vezes, até um prejuízo de R$1 te indeferir. E eu vou te explicar por quê. Existe hoje nas plataformas, hoje está tudo muito automatizado, online, digital. Não existe mais aquela pessoa, deixa eu pegar aqui o cadastro do seu João e verificar aqui se existe alguma restrição, se está tudo em ordem, vou analisar ele, como é que ele está vestido. Não existe mais isso. Hoje o cadastro é tudo digital, então você entra com as informações, CPF, CNPJ, etc, etc, faturamento, papapá, né? Passa a carta de leitura do Bacen, que o cliente precisa concordar para poder realizar essa leitura, e o sistema faz a leitura. Quando o sistema rodar, que ele identificar no prejuízo R$1, ele já te elimina, em deferimento. Uma oportunidade que muitas das vezes é rara. Por quê? Se você parar para analisar, dentro do contexto atual, como o recurso está caro, está escasso, a inadimplência está alta, você não pode perder a oportunidade. Então, se você perder uma oportunidade por não realizar uma observação antes de ir a mercado, você vai ter que esperar no mínimo 60 dias a 90 dias para tentar um novo pleito. E uma coisa é fato, toda vez que você faz um novo pleito, as condições do primeiro que você possivelmente teria, que seriam bem melhores, nessa segunda tentativa já são bem inferiores, tá? Então, às vezes você até consegue no segundo pleito, depois de 60 a 90 dias, mas as condições pioram drasticamente, o prazo diminui, os juros aumentam, etc. É isso que acontece, tá certo? Então, e o prejuízo vem de onde? Ah, eu não paguei. Beleza, prejuízo, normal. Mas e se o cliente diz, mas eu paguei, não devo nada, de onde surgiu esse prejuízo de R$1? Pois é, aí que está o X da questão. O cliente não sabe disso. Aqui nós estamos novamente para te ajudar. CID Capital, CID Solução Financeira, nosso link está aqui embaixo, ela está aqui para te ajudar nesse sentido. Fazer o teu raio-x e te mostrar essas pendências que você muitas das vezes nem imagina que existe. E de onde surge esse prejuízo, já que eu paguei tudo? Normalmente o próprio banco te oferece. Você que tem uma dívida comigo, não quer resolver isso de boa? Vou te dar um bom desconto e parcelar essa diferença, e você vai pagar isso de uma forma bem legal, 6 meses, 12 meses, e pronto, eu não te devo nada, você não me deve nada, e continuamos amigos. Você fica todo feliz, entra no acordo, pega o desconto, parcela a diferença, zerou a tua dívida. Só que essa diferença, ela vira prejuízo. O banco não te fala isso. Porque o banco não pode apresentar prejuízo para os seus acionistas, concorda? Ele quer que as ações dele valorizem cada vez mais. E o que é que ele faz? Ele põe isso na conta do cliente, ou no CPF ou no CNPJ. E daí surge aquele prejuízo no teu nome que você nunca ia imaginar que tem. E para piorar a situação, normalmente o cliente não sabe, e o que geralmente gera indeferimento no pedido de crédito é justamente o Bacen. Existe outra restrição que é muito pesada, que eu vou falar daqui a pouco, mas o Bacen é uma das principais. Obviamente, se tiver restrição no Serasa, não vai passar, etc, etc. Mas a restrição do Bacen, ela é uma restrição que dá muito trabalho para resolver. Muito trabalho mesmo. Eu mesmo já passei por isso. Já levei mais de 6 meses para poder tentar resolver um problema meu do Bacen, que era uma dívida que eu não sabia que tinha, né? De umas taxas de corretora que tinha. Eu fui lá, paguei, e depois para tirar isso, a luta que foi. Então eu digo para vocês, tomem cuidado quando o banco te oferecer um desconto. Você só aceita se ele assinar embaixo dizendo que isso não vai gerar prejuízo para você no Bacen. Se ele disser isso, aí tudo bem. Ó,
vou te dar um desconto, e fica tranquilo que isso não vai para o Bacen. Você pede um documento do banco dizendo isso, e aí você assina um acordo e beleza, paga o que tem que pagar e está tudo bem. Ótimo para você, não vai te gerar nenhum tipo de problema. Agora, se o banco ou atendente, que normalmente são os atendentes que estão ali fazendo o seu trabalho, eles vão dizer, não, realmente vai. Então, não faz. Paga o integral. Eu quero pagar o integral. Pronto. Só quero parcelar, mas eu quero pagar o integral. Porque senão vai para prejuízo no Bacen e você vai perder grandes oportunidades. Tá certo? Então, aqui nós temos o Serasa, suas restrições. O Bacen, suas restrições já falei. E dentro do Serasa existe algo chamado rating, tá? Então eu vou, no próximo slide, inclusive a gente tem aqui, ó, Serasa, Bacen, Rate e Cadin. Eu botei nessa pirâmide porque normalmente a ponta do iceberg é o Serasa. Normalmente é a primeira barreira. Ah, resolvi o Serasa. Ok. Está preparado para o mercado? Ainda não. Vamos analisar o Bacen. Acabei de mostrar o Bacen. Ok. Segunda barreira superada. Terceira barreira agora. Rate. E o que é o Rate? Vamos voltar lá. Deixa eu abrir aqui. O Rate ele funciona da seguinte forma, tá? O Rate é uma qualificação muito similar ao Score, só que o Score é uma pontuação que vai de 0 a 1000, né? Você tem lá, normalmente o mercado te adota muito bem se você estiver acima de 400 pontos, tá certo? O Score é forma que você paga, pontualidade no pagamento, etc, etc. O Rate é diferente, o Rate é uma qualidade cadastral muito mais ampla. Então você precisa atualizar todos os seus dados. O CNPJ, por exemplo, precisa de balanço, DRE, faturamento, precisa dos últimos 3 anos, precisa de toda uma documentação para você poder atualizar as informações. Como eu falei, são mais de 72 informações no Serasa. E isso gera um rate. E o rate, depois do Bacen, algo que geralmente gera indeferimento é um rating baixo. E o rate, ele traz qualificações. Por exemplo, aqui a movimentação estimada. Esse cliente aqui, eu vou tentar aumentar um pouco mais aqui para você, ele tinha uma movimentação estimada de 0. Como é que eu vou conseguir crédito no mercado tendo uma movimentação estimada de 0? É igual a 0, não vai conseguir nada, tá? E o limite de crédito dele, devido a isso? 0, aqui embaixo, ó, limite de crédito, 0. Não vai conseguir nada. E é o cliente que tem o nome limpo, não tem restrição no Bacen, não tem nenhum tipo de vencido ou prejuízo, não tem Serasa, SPC, CPC Boa Vista, COD, Vadu, Semprot, o cliente está legal. Mas o cliente não tem o rate adequado. A atualização cadastral dele não foi feita. Quando o mercado olha isso, ele diz, pô, esse cliente está ok, está com o nome limpo, está tudo certo, não tem Bacen, mas ele não tem valor, ele não tem recursos, eu não tenho parâmetro para emprestar recursos para ele aqui, porque é 0. De 0 para 0 é 0. Aí nós fizemos um serviço para esse cliente, e esse cliente ele passou a ter uma movimentação estimada de 570 mil a 600 mil, tá aqui, movimentação estimada. O antes e o depois desse cliente saiu de 0 para 570 mil a 600 mil. E o limite de crédito dele? Olha só, capacidade de crédito mensal estimada 71 mil. O que é a capacidade de crédito mensal estimada? É quanto ele consegue absorver de parcela. Imagina uma parcela de até 70 mil, quanto você consegue de crédito no mercado? Então você tem nome limpo, não tem restrição no Serasa, SPC, CPC Boa Vista, Cadu, COD, Semprot, não tem restrição no Bacen, não tem vencido, prejuízo, etc. E está com uma possibilidade aqui de crédito estimado mensal de 71 mil, meu amigo. Você pode ter certeza que a probabilidade de você conseguir crédito é muito grande, tá?
Esse é um serviço que nós prestamos, a Cid Capital, Cid Solução Financeira presta para você. Aqui você tem um outro cliente, vou ampliar aqui para você, de rate. Movimentação estimada de 26.580 a 27.900. Bom, razoável, né? Limite de crédito acima de 10 mil. Razoável. Só que depois que nós fizemos o serviço para ele, olha só, olha que beleza, 1.345.000 a 1.350.000. Então ele saiu de 26 mil de movimentação estimada na atualização cadastral que nós fizemos dele, com balanço, DRE, faturamento, etc., para 1.345.000 a 1.350.000. E observa o crédito, 10 mil. Depois do serviço realizado, 195 mil. Ele tem capacidade agora de absorver um crédito de parcela mensal estimada em até 195 mil. Tem nome limpo: Serasa, SPC, CPC Boa Vista, COD, Vadu, Semprot. Não tem Bacen, não tem vencido, não tem prejuízo. E tem um rate trabalhado, porque o rate não é só a letra, tá? Que vai A, B, C, D, E, F. Não é só a letra, é a qualificação que existe dentro do rate. São as anotações que são atualizadas através do serviço que nós realizamos, tá bom? Então esse é o rate, ok? Voltando aqui então para a nossa pirâmide, nós temos o Serasa, o Bacen, o rate e o CADinho. O que é o CADinho? O CADinho normalmente são dívidas federais com a Receita Federal, onde você precisa tirar uma dita CND, Certidão Negativa de Débito. CADinho são restrições de débitos que você tem face à Receita Federal. Então, você deve lá no teu ECAC e você simplesmente não consegue emitir a tua CND, Certidão Negativa de Débitos. Você consegue resolver isso fazendo parcelamento da sua dívida, pagando uma entrada e dividindo o restante, ok? Daí você consegue não emitir uma CND porque você tem um parcelamento. Você consegue emitir uma certidão positiva com efeito negativo. De uma forma geral, ela vai te dar o mesmo resultado. É como se você tivesse uma CND, uma certidão negativa. Só que não é negativa, ela é positiva com efeito negativo. Resolveu o problema. Nós temos esse serviço também na Cid Capital, Cid Solução Financeira, no nosso link aqui embaixo, tá certo? Através da nossa central de atendimento. Se você precisar desse serviço, nós podemos te ajudar. Para crédito federal, principalmente nos órgãos federais ou nos bancos federais, no BNDES, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, do Banco do Nordeste, no BASA, nessas linhas de crédito, nessas linhas de crédito federais, nessas linhas de créditos governamentais, você precisa estar com a tua CND impecável. Você precisa ter a tua CND ou uma certidão positiva com efeito negativo. Então, essa é uma outra restrição que muitas das vezes o empresariado não procura manter em dia. Então, você precisa trabalhar o teu cadinho, não deixar atrasar. E se atrasar, fazer o parcelamento, pagar isso em dia e pelo menos ter a tua certidão positiva com efeito negativo. O dia que você for para uma linha de crédito no BNDES, no BASA, no Banco do Nordeste, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e num banco governamental, você simplesmente não vai ter problema. Então é uma das coisas que eu vejo que muitos empresários não ligam muito, vai acumulando aquela dívida lá e tal, um belo dia ele precisa da CND, não pode tirar, porque está cheio de problema lá. Então a gente tem profissionais aqui que resolvem isso, mas você também pode falar com o teu contador. O caminho é esse, é você entrar no sistema ECAC, puxar o teu relatório fiscal, verificar uma entrada que você pode pagar e parcelar o restante, para tirar a tua certidão positiva com efeito negativo. Então, basicamente, isso aqui são as restrições que você precisa estar atento. Isso aqui é o teu cadastro que você precisa estar atento.
Então, para isso, faz o raio-x da tua vida financeira, tua vida empresarial, para você saber exatamente como ela está. Como a gente falou, a gente faz essas consultas de forma completa. Serasa, SPC, CPC Boa Vista, Cadu, COD, Semprote, Vadu, perdão, COD, Semprote, Bacen e o Cadim também nós temos essa consulta. E o Rate também, tá certo? Então, a princípio, essa parte aqui está superada. Deixa eu verificar o próximo item aqui, tá certo? O segredo da captação de recursos de forma eficaz. É tudo que eu já expliquei até agora. Um planejamento financeiro claro, boa reputação cadastral, documentação organizada e flexibilidade nas negociações. Eu vou falar basicamente da primeira, que é planejamento financeiro claro. Eu tenho visto que muitos empresários, eles não sabem o que fazer com o recurso. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu já tive até empresários que tiveram a aprovação do crédito e decidiram não pegar. Não, acho que eu não vou pegar porque realmente eu não sei o que fazer com esse dinheiro agora. Então, antes de você pleitear recurso, eu te aconselho a fazer um planejamento financeiro. Faz um plano de negócio. Esse recurso aqui eu vou aplicar aonde? E eu te aconselho, normalmente quando se vê a mercado, vem atrás de capital de giro, né? Capital de giro é fluxo de caixa. Ele precisa gerar mais caixa. Então o que eu vejo, às vezes o cliente pega o capital de giro, que é um dinheiro mais caro até, e vai comprar móveis para o escritório, né? Vai fazer uma reforma. Não faz isso, tá? Faz um planejamento financeiro claro que diga: esse recurso vai me trazer tantos por cento de retorno. Exemplo, eu vou comprar mais estoque para minha loja, né? Eu vou botar ele para poder me produzir 20%, 30% ao mês, porque aí se eu tenho um custo de 3%, 4%, 5% que seja, que não, às vezes acontece sim, capital de giro é um pouco mais caro. Não, vou pagar isso tranquilamente, tá certo? Mas a gente tem que saber realmente o que fazer com o recurso, né? A boa reputação cadastral, isso tudo que a gente abordou aqui, tá? Em relação às restrições, Bacen, Cadim, Rate, etc, né? E a documentação organizada. Tem empresas que são mais preparadas. Se você chega para o diretor financeiro ou para o CEO da empresa, você pergunta para ele: se você tem documentação da tua empresa? Tenho. Eu vou te mandar um link. Lá no link tem tudo. Tem o que a gente chama de kit banco, que é balanço, DRE, faturamento, né? Você tem os SPEDs, você tem a declaração de renda, imposto de renda. Tem tudo ali já prontinho. A identidade dos sócios atualizada. Eu já peguei CNH de 10 anos atrás já vencida, né? As pessoas não têm essa preocupação, uma RG toda deformada devido à água. Então você tem que preparar a tua documentação, deixar tudo bonitinho num pacote, tá? Salva no teu computador, a hora que você precisar, contrato social, cartão de CNPJ, balanço, DRE, faturamento, imposto de renda. Você tem tudo preparado ali, organizado. Que aí, quando te solicitarem, você não perde tempo. Uma das coisas que eu vejo que gera mais burocracia, essa burocracia gera perda de tempo, é por parte do empresário em relação à sua própria documentação. Tem casos, por exemplo, o Home Equity. O Home Equity é um empréstimo baseado numa garantia real, um imóvel urbano, na maioria das vezes, etc. A assinatura do contrato de um Home Equity, de um empréstimo, é 10 dias, quiçá 20 dias. Mas tem operações que levam 4 meses, 5 meses, 6 meses. Por quê? Porque o cliente ele se separou e não procurou registrar isso. Separou de corpos. Separação de corpos. Não fez isso. Aí diz: mas eu não quero envolver, minha ex-mulher está lá com problema. Eu preciso fazer imposto de renda, não fiz nesse ano porque meu contador, briguei com ele, não tem imposto de renda. Então, aí tudo gera um prazo que você, quando você vai somar, passa-se 1 semana, 2 semanas, e vai somando, passa 1 mês, 2 meses,
E o próprio empresário está se sabotando. E ele chega para você que é agilidade, mas eu consigo isso em quanto tempo? Mas ele mesmo é o principal causador da demora, por falta de organizar a documentação dele. Então a documentação tem que estar toda organizada, de preferência atualizada o tempo todo. Meu comprovante de endereço, aí manda para o banco lá o comprovante de 6 meses atrás. Eu não sei se vocês sabem, mas é informação que eu vou passar para vocês, todos deveriam ter. Comprovante de endereço acima de 90 dias não tem valor no mercado. Então você tem que estar o tempo todo atualizando o teu comprovante de endereço, tá? E tem um comprovante de endereço no nome da empresa e no nome dos sócios. Não, mas a empresa eu não botei nada no nome dela, né? O endereço residencial não está no meu nome, está no nome do meu tio, entendeu? Então isso tudo você tem que ajustar, deixar a tua documentação organizada, tá certo? E flexibilidade nas negociações em relação às garantias. Basicamente, as pessoas querem o recurso sem garantia. Nada, nenhum dinheiro vai vir para você sem um tipo de garantia, tá? Normalmente existe, no mínimo, a garantia pessoal, que é chamada de aval. O sócio sendo o próprio avalista do empréstimo. Então, o que eu te aconselho? Organiza as tuas garantias, verifica o que você tem, além do teu aval, que é a tua ficha cadastral como sócio da empresa, Serasa, SPC, Cadinha, etc., que eu já expliquei. Verifica se você tem um imóvel, nem que seja um terreno para dar em garantia, recebível da tua empresa, nem que seja da maquininha de cartão que você passa, né? Algum tipo de garantia financeira que você tenha. Então você precisa ser muito eclético nesse sentido para poder ter flexibilidade e poder conseguir alguma linha de crédito no mercado. Só no aval é muito difícil e o dinheiro é mais caro. Então o ideal é você ter uma garantia real, um imóvel, um terreno, recebível, algum tipo de garantia financeira, até um seguro fiança. Então você tem que estar preparado para esse tipo de situação. Então quando a gente fala de flexibilidade nas negociações, é justamente isso, para poder dar alternativa para o teu consultor, para o teu assessor financeiro poder encontrar a melhor alternativa para você, tá certo? Nesse outro slide aqui nós temos fontes de captação de recursos, opções além do financiamento tradicional. A gente tem algumas alternativas que vão, por exemplo, crowdfunding, tá? Crowdfunding você tem algumas plataformas no mercado, entre elas a PIC, a Money, a Exceed. Então são plataformas que ela junta diversos investidores através daquele sistema, aquela plataforma, e cada investidor põe um pedacinho de recurso na empresa. Então a empresa precisa lá de 200 mil, exemplo. Aí esse investidor, gostei dessa empresa, eles fazem um plano de negócio da tua empresa, faz o levantamento da tua documentação contábil e apresenta para os investidores. E os investidores analisam, essa empresa é legal, vou botar 500 reais aqui. Cada um colocando 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, chega a seus 200 mil reais e a plataforma te entrega, tá? Então é algo bem interessante, que foge bastante do tradicional, mas é algo que os empresários podem procurar, que tem funcionado para muito empresário aí que carente de recursos, e muitas das vezes o tradicional já te exauriu, já foi exaurido pela tua capacidade de absorção de crédito. O crowdfunding pode te ajudar. Investidores anjos, então muitas das vezes não é que o investidor é um anjinho, bonzinho, não, ele é um investidor. A diferença é que ele está disposto, né, a investir numa empresa que de repente está começando, né, então ele vai fazer uma análise no teu negócio, na tua proposta de produto, de serviço, e de repente é uma startup, e de repente ele acredita no teu negócio, ele vai investir, né, com um spread, com um ganho futuro aí, tá? Então é também outra coisa interessante. E o venture capital é a mesma coisa.
Só que o investidor anjo ele trabalha com um target menor. E o venture capital ele trabalha com um target um pouco maior. Na realidade são diferentes pelo volume de recursos que eles estão dispostos a botar no negócio, tá certo? E o fundo de investimento, que já é um family office, já é um fundo que ele tem um recurso disponível para investir, aí já é algo bem maior, tá? Para investir em certas empresas que eles entendem que tem potencial, né? Uma SA de capital fechado, que tem possibilidade de abrir o capital no futuro. Então são alternativas que vocês podem analisar, tá? Dentro do teu perfil, do teu tamanho, você pode procurar essas alternativas também de fomentos, né, de recursos financeiros que existem no mercado, não somente o banco, a financeira, existem essas outras alternativas, tá certo? Chegamos à conclusão aqui da nossa apresentação, tá? Isso faz parte do livro Empresas em Ascensão, o link está aqui embaixo, e a gente tem a nossa central de atendimento, as nossas avaliações do Google, o nosso site para você visitar. Venha nos conhecer um pouco melhor, nós estamos aqui para ajudá-lo da melhor forma possível, tá certo? Deus abençoe, saúde, sucesso e bons negócios.